Olá, aluno, olá, aluna. Professora Cris Mota. Vou trabalhar com vocês literatura para esse nosso preparatório para a ESA. Bem, meu aluno, então, essa nossa caminhada, tá, vai contar com a literatura brasileira desde a origem da literatura brasileira até o modernismo no século XX. Para essa nossa primeira aula, nós vamos fazer uma introdução à literatura brasileira. E é claro que para a gente falar de literatura, gente, nós vamos ter, que ir à origem, da primeira divisão feita em relação à literatura. Beleza? Vamos lá, então. Bem, então olha só, gente, vou mostrar aqui para vocês, esse nosso quadro que traz, a primeira divisão feita, por Aristóteles lá na Grécia Antiga da literatura, A primeira divisão, como você está vendo aqui, deixa eu pontuar aqui para vocês, foi feita aqui, ó, na Grécia Antiga, foi feita pelo filósofo grego Aristóteles. E o Aristóteles ele fez essa divisão, gente, num livro chamado Poética. O Aristóteles pegou e estudou as manifestações artísticas que existiam na Grécia Antiga. Ele as estudou e resolveu dividir nos chamados gêneros literários, que até hoje nós usamos, gente, essa classificação. Bem, como foi feito, gente, lá na Grécia Antiga, como você está vendo aqui, ó, na Antiguidade Clássica, o que acontece? Nós chamamos esses gêneros hoje em dia de gêneros literários clássicos. Existem os modernos, mas esse aqui, gente, esses continuam, aliás, a ser utilizados. Bem, vamos lá, gente. Então, professora, tá bom. Deixa eu entender aqui. O Aristóteles fez uma divisão de gêneros, A gente ainda não tem, gente, escolas literárias aqui. Nós temos gêneros literários. Gêneros seriam a origem, a raiz, dessa divisão que vai ser feita mais adiante, com mais especificidade na nossa literatura. Pois bem, então, um detalhe aqui, gente? Quando o Aristóteles fez essa divisão, gente? O que acontece? O Aristóteles, ele fez essa divisão baseada, como eu falei, nas manifestações da época. E, gente, olha só, essa divisão que ele propôs, todos esses gêneros, gente, eram escritos em versos, minha gente? Versos, porque na época era a forma mais utilizada, beleza? Professora, tá bom, mas vamos lá, professora, me diga aí quais são esses gêneros. Vamos lá, gente. Gênero lírico, beleza? Gênero épico e o gênero dramático, gente? Então, olha só, gente, o que acontece? O gênero lírico, ele foi utilizado para se referir às poesias que falavam sobre sentimentos, cujo foco era um indivíduo, beleza? Já o gênero épico era para narrar as grandes aventuras dos heróis. Na Grécia Antiga, gente, o herói ele era um modelo de comportamento, de honra, Ele era um indivíduo com poderes sobre-humanos que guiava o seu povo, protegia o seu povo. Então, essa ideia de doação, de colocar o povo acima dele. Então, o que nós temos até hoje em dia nos heróis, Então, o herói é muito importante por isso, gente? Ele era importante para dar esse senso de união, de coletividade muito importante na Grécia Antiga. E o gênero dramático, minha gente, era o teatro. Gente, esse era um dos mais aclamados no momento. Inclusive, é um dos mais que o Aristóteles mais gostava. Professora, por quê? Gente, o teatro, ele era o quê? A manifestação dos sentimentos humanos, dos conflitos humanos, por meio da encenação. Pense só você, Você não gosta de assistir a uma série, a um filme? Você pode ler, gente, você pode pegar assim, ler um artigo, ler até uma notícia de jornal sobre uma pessoa que sofre bullying, alunos que sofrem bullying na escola. Isso não te comove, isso não te toca tanto. Não vou nem dizer nem comover, mas isso de repente não fica na tua cabeça, você não para para pensar sobre isso. Mas quando você assiste a um filme, a uma série, minha gente, isso
fica muito mais introjetado em você. Você cria uma sensibilidade maior, porque vendo a dramatização visual, o lúdico, nos chama muito mais atenção, tá, gente? Então, o Aristóteles se ateve muito ao gênero dramático. Aí você pode perguntar assim, professora, mas o gênero dramático, ele foi utilizado na literatura brasileira? Nossa, gente, amplamente. Inclusive, vamos ver isso no quientismo. O padre José de Anchieta, tá, ele catequizou os nativos através do gênero dramático, ou seja, através das peças teatrais. Bem, mas vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? No próximo slide aqui, minha gente, olha só. Tá? Que beleza. Olha só, gente, a divisão então feita aí pelo Aristóteles. Então vamos lá. Aí o que eu falei para vocês, tá? Já coloquei aqui para ficar mais fixado para você. Gênero lírico. Bem, o gênero lírico, gente, como eu coloquei, expressão de sentimentos e da visão de mundo, gente, muito importante. Quando você pegar uma questão de literatura, que ele fala bem assim, olha, o eu lírico. Gente, o eu lírico é a voz que fala na poesia, tá? Eu não tenho na poesia lírica um narrador, tá? O narrador ele vai aparecer no gênero épico. Professora, qual é a diferença? Gente, a diferença é assim. No gênero lírico, eu não preciso contar uma história, tá, gente? E o que eu vou fazer? Eu vou expressar meus sentimentos, minhas emoções, minhas inquietudes, né? A música, né? Ela é muito utilizada para isso. Inclusive, minha gente, gênero lírico vem de lira, que é um instrumento musical utilizado na Grécia Antiga, tá? Com o qual os poetas cantavam suas poesias. Gente, o gênero lírico é o gênero musical, na sua raiz, na sua origem. Inclusive, um detalhe aqui para vocês, tá? Um parêntese aqui. Poesia e música, gente, eram a mesma coisa. Só depois, lá no humanismo, que eles vão se separar. Tá, minha gente? Até então, música e poesia eram a mesma coisa. Por isso que você pode ver, as letras de música, elas são escritas em forma de verso. Por quê? Diz respeito aí ao gênero lírico. Ambos eram escritos em versos. Bem, a poesia se separou da música, mas permaneceu essa forma, tá, gente? De produção. Tá? Em forma de verso. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui. Elegia, écloga, ode, soneto. Ah, professora, mas o que é isso? Gente, elas são formas, tá? Do gênero lírico. Professora, explique melhor. Vamos lá. A elegia, gente, vamos lá. Elegia. O que acontece com a elegia? Ela é um poema sobre a morte de alguém. É um poema fúnebre, um poema triste. Eu achei bem interessante. Não sei se vocês conhecem o Whindersson Nunes, né? Um famoso influencer, né? Aí, vários seguidores no YouTube, comediante. Mas o Whindersson Nunes, ele passou por uma situação muito triste. Ele perdeu o filho dele, né? Então, o que o Whindersson Nunes fez? Ele fez uma canção para externalizar, né, gente, essa dor, esse sofrimento por perder um filho. Gente, isso é uma elegia, tá? Quando eu faço uma música, né, um poema falando sobre a morte de alguém. Nós temos um exemplo muito famoso na literatura brasileira chamado Cântico do Calvário, tá? Do Gonçalves, perdão, do Fagundes Varela, perdão. Ele é um autor do romantismo, a gente vai ver ele mais adiante. Ele fez esse poema em homenagem a um filho dele que morreu, tá? Então, elegia um poema, tá? Sobre a morte de alguém. Tá, professora, vamos adiante. Écloga. Professora, nossa, ficou tudo torto aqui, né, gente? Misericórdia, vamos ajeitar aqui. Ixi, é mais torto ainda. Mas, enfim, vamos lá, gente. Écloga. Professora, o que é uma écloga? Eu vou ver écloga por aí, gente, no arcadismo, tá? Écloga é um poema pastoril, tá? Então, ou seja, um poema que se passa no campo. O cenário é o campo, beleza? Professora, e uma ode? O que é uma ode? Bem, uma ode, gente, é um poema exaltando os valores de alguém. Teoricamente, uma ode é sobre valores nobres que uma pessoa tem. A honra, a força, a lealdade, a pessoa ser uma pessoa forte. Enfim, mas o Mário de Andrade, lá no modernismo, ele fez uma ode ao burguês, que ele faz, na verdade, uma sátira, tá? Ele vai descaracterizando, né, o burguês, ou seja, quando eu falo descaracterizando, ele vai tirando o sentido positivo, né, do burguês. A gente vai ver isso mais adiante lá no modernismo. Mas, enfim, a ode, tradicionalmente, gente, uma ode, tá, gente, ela é para valores nobres. Gente, esse aqui, minha gente, você vai ver muito ele, gente, é o soneto. Professor, o que é um soneto? Todo poema, tá? Gente, fixa aqui em mim.
todo poema que tem quatro estrofes. As duas primeiras estrofes têm 4 versos. As duas outras estrofes têm 3 versos. Ou seja, 2 quartetos, 2 tercetos. Isso é um soneto. Ele é o mais usado na literatura, tá, gente? Nós vamos ver muitos sonetos ainda, principalmente quando formos falar do barroco, tá? Nós vamos utilizar muito o soneto na produção literária brasileira. Vamos lá. Professora, o que é o soneto mesmo? Poema de 4 estrofes. As duas primeiras têm 4 versos e as duas últimas têm 3 versos. Grave isso aí que é importante, tá, gente? Vamos lá, então, voltando aqui para nossa tela. Tá, professora, beleza, gênero lírico. Professora, e o gênero épico? Ah, gênero épico é de herói, né, professora? Eu sempre vejo, assim, filmes e tal. Quando é épico, são os heróis. Beleza, é isso mesmo, gente. Olha o que eu falei para vocês. Lá na Grécia Antiga, o épico era muito usado para essa ideia de senso de coletividade, tá? De união de povo. E nós tínhamos a figura de um narrador. Tá, minha gente? O narrador. Então, assim, gente, no gênero épico, você não tem um eu lírico, você tem um narrador, que você tem uma pessoa contando uma história, tá? E aí, como você tá vendo aqui, conta os feitos de um herói, beleza? E é baseado em um fato histórico. Ou seja, tá, gente? Sempre no gênero épico, você vai ter um herói e você vai ter um fato histórico. Professora, eu vou ter épico na literatura brasileira? Não, só vai. No arcadismo, nós vamos ter os nossos primeiros épicos, tá, gente? Uruguai, Caramuru, vamos ver isso mais adiante. Mas para você entender por que nós estamos vendo isso aqui, por que nós estamos fazendo essa introdução antes de falar propriamente da literatura brasileira. A gente precisa desse aporte aqui, tá, gente? Dessa divisão que Aristóteles fez para entender até mesmo quando nós formos ler uma questão, beleza? Bem, gente, gênero épico. O poema épico, gente, nós chamamos de epopeia, beleza? Ah, professor, e por último, o gênero dramático, né? Beleza. É o texto para ser encenado por atores. É claro, gente, que o gênero dramático, lá na Grécia Antiga, ele era encenado, né, no teatro. Hoje, nós temos atores encenando na televisão, no cinema, nós temos outras formas, né? Outros meios em que um ator pode fazer a sua encenação. Mas para tudo isso, eu chamo de gênero dramático, tá, gente? Seja o cinema, a novela, onde nós temos um ator atuando, encenando, é o gênero dramático. Mas lá na Grécia Antiga, tá, minha gente, era o teatro, tá, minha gente? E muito importante no gênero dramático, gente. Vou até aqui colocar para vocês, olha só, gente, muito importante isso. O gênero dramático, olha aquele aqui, não há narrador. Ah, professora, mas eu já vi uma pecinha que eu fiz lá na escola uma vez, e aí a professora me colocou como o narrador, ou tinha um narrador, alguém contando uma história. Contando, né, aliás, a história que estava sendo encenada, professora. Isso está correto? Gente, não é questão de estar correto ou não, tá, gente? Vou voltar para cá. Não é questão de estar correto ou não. A questão, gente, é que modernamente, sim, você pode ter essa figura de um narrador num filme, ou numa novela, mas não é comum. Né? O que é comum é você saber a história pela atuação dos personagens, né? Os atores vão encenando e assim você vai sabendo a história, tá, minha gente? Mas assim, originalmente, teatro, gênero dramático, não tinha, tá, minha gente, narrador. Era assim que, por exemplo, você faz a diferença para o gênero épico e o gênero lírico. Tá, professora, mas vamos lá, me dê exemplos aí do gênero dramático. Nós temos a tragédia. A tragédia sempre envolve uma morte, envolve uma perda, um sofrimento muito grande, tá? As famosas tragédias. A comédia, elas tinham um final feliz, diferente da tragédia, que tinha um final triste, e elas eram mais leves, eram um tom mais satírico, de zombaria e de sátira aos costumes da época, beleza? Auto e farsa, gente, já é Idade Média. Tá? Esses dois aqui, eles vão ser utilizados na Idade Média. A gente vai ver muitos autos com o padre José de Anchieta. Beleza? Bem, gente, olha só. Como eu falei, nós temos os gêneros literários clássicos. Modernamente, nós temos os gêneros literários modernos. E eles são escritos, ó, minha gente, em prosa, tá, gente? E olha só, eles também são chamados, tá, gente? Como eu coloquei bem aqui para vocês, de gêneros narrativos, beleza?
Então, assim, por que que eles são gêneros narrativos, professora? Eles são gêneros narrativos, gente, porque eles vão vir do épico. Ah, professora, não disse muita coisa para mim, não. Porque o épico, você lembra que eu falei, né? O épico, né, vamos voltar aqui, né? Você lembra que o épico nós vimos, que ele, ó, épico, conta os feitos de um herói. O que que acontece, minha gente? O épico, ele, com o passar do tempo, você não tinha mais aquelas narrativas de grandes heróis, de grandes feitos. Nós começamos a ter um ser humano comum, uma pessoa, né, como eu e você, do dia a dia, enfrentando adversidades do cotidiano, sem grandes poderes. O que que acontece, então? O gênero épico, gente, ele sofreu uma adaptação. Ainda existe o gênero épico? Existe, mas a partir dele surgiram os modernos. Ah, professora, mas quais são esses modernos? E por que eles são chamados de narrativos? Olha aqui, gente, vou citar um exemplo. Pode ser um conto, pode ser uma crônica, pode ser um romance, tá, gente? O que que acontece? Esses gêneros aqui, conto, crônica e romance, eles contam uma história. Você tem ali o narrador contando, tá, uma história com personagens, tempo, espaço, tá, uma ação se desenrolando. E qual é a grande diferença do épico para os gêneros modernos, professora? Primeiro que eles são escritos em prosa, tá? Professora, o que é um texto em prosa? Gente, é um texto escrito em parágrafos, tá? Em linhas diretas, beleza? Então, assim, esses gêneros, conto, crônica, romance, novela, eles são escritos em prosa, tá? Em parágrafos. E esses, tá, gêneros modernos, gêneros narrativos, tá, minha gente? Eles falam sobre situações do cotidiano, sobre pessoas comuns, não mais de grandes heróis com grandes feitos, tá? Beleza? Vamos lá, minha gente. Então, olha só, gente, vou colocar aqui para você, tá? Que tela cheia para você. Uma questão adaptada só pra gente treinar um pouquinho, tá, gente? De que é o gênero lírico e o épico. Aí aqui, em vez de dramático, eu trouxe o satírico. Por quê? O satírico, gente, ele é uma variação, tá? Olha aqui, satírico. Ele vem do gênero lírico. Só que o satírico, ele é uma crítica, né? Ele é uma ironia, né? Um sarcasmo com alguém, com uma pessoa, com uma situação, tá? E eu coloquei aqui o gênero satírico, por quê? Porque a gente vai ter muito isso também na literatura brasileira. Mas vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês uma situação. Nós temos aqui 4, tá, fragmentos de poemas, tá, minha gente? E aí, o que acontece? Nesses fragmentos aí, a gente vai identificar quais são os gêneros, tá, apontados, lírico, satírico ou épico. Olha só. Quem por ti de amor desmaia, nesta praia geme e chora. Vem, pastora, por piedade, a saudade consolar. Você vê que esta pessoa está falando com alguém, no caso é com a pastora, né? Não receiam sempre os montes com as delícias de Almateia. Vem, ó Glaura, a ruiva areia, rio e fontes animar. O que você está vendo aqui? Vamos lá. Para ser épico, gente, vamos começar de cima para baixo. Aliás, de baixo para cima. O gênero épico, minha gente, ele tem que contar uma história. E você não tem o narrador falando, né, originalmente, né, você não tem o narrador falando com o leitor, falando com alguém, tá? Ou se dirigindo a alguém, como é o caso aqui, que no caso a pastora. E eu não sei se vocês lembram que eu falei para vocês que uma das poesias líricas, uma das formas líricas é o quê? É a écloga, um poema que se passa no campo, tá, minha gente? Olha só a marcação aqui. Amor, pastora, tá? O que acontece? Rios, fontes. Nós temos aqui um cenário do campo, tá, minha gente? Isso aqui é um poema da Silva Varenga. Ele é um poema Árcade. Este autor aqui é um poeta Árcade. Então, minha gente, aqui, ó. Tá? Vamos marcar aqui. Isso é o gênero lírico, beleza? Vamos lá aqui ao lado. A cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha, epa, e podem governar o mundo inteiro. Gente, olha a ironia aqui. A pessoa não sabe governar a sua cozinha. Pessoal, o que tem a ver cozinha aí? Gente, é a intimidade. Tipo assim, tu não manda nem em casa, quer mandar fora? É isso. E podem governar o mundo inteiro? O que você está vendo aqui? Nós temos uma oposição, gente. Se a pessoa não governa a cozinha, quer governar o mundo, o que você está vendo aqui, então? Nós estamos vendo aqui uma ironia, um sarcasmo.
Em cada porta o bem frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espeita, esquadrinha, para levar a praça ao terreiro. Ah, minha gente, vamos ver muito isso. Gregório de Matos, sendo sarcástico, irônico, barroco, tá, minha gente? Já anota aí. Isso é um exemplo de poesia, tá, minha gente? Satírica. Vamos adiante. Nessa triste masmorra de um semivivo corpo sepultura, ainda Marília adoro a tua formosura. Olha aí, se dirigindo a Marília. Gente, Marília, já dou uma dica para vocês. Marília de Disseu é uma das principais obras do nosso arcadismo. Amor na minha. Gente, olha o pronome em primeira pessoa. Vou até colocar aqui, né, tela cheia para você ver aqui, ó. Minha ideia. Ah, professor, o que quer dizer isso aí? Não peguei essa referência aí, não. Minha, gente, é primeira pessoa, tá? E ele fala aqui, busca extremoso que eu assim resista à dor imensa que me cerca. Professor, ainda não entendi qual é o lance aí, né? O lance é o seguinte, aluno, é porque ele está usando a primeira pessoa, e isso é uma característica do gênero lírico, e você vê que ele está... Gente, esse meu ficou horrível, né? Meu Deus do céu. Deixa eu ajeitar isso aqui. Pronto, agora sim. Vamos lá. Então, o que acontece? Isso é um exemplo do gênero lírico, tá, gente? Falando sobre sentimentos, sobre emoções, tá? No caso aqui é o sofrimento dele por não ter a pessoa amada. A gente vai ver aí a história de Maria Disseu. Beleza? Gente, e para terminar, vamos aqui, tá? Ao nosso último. Este lugar, delicioso e triste, cansada de viver, tinha escolhido para morrer a mísera Lindóia. Lá reclinada, como que dormia, na branda relva. Olha só, gente, lugar, branda relva. Você tá vendo indicações de lugar, tá, gente? Nas mimosas flores tinha a face na mão e a mão no tronco. De um fúnebre cipestre, que espalhava melancólica sombra. Mas de perto descobrem que se enrola em seu corpo verde serpente. Aí você pode dizer assim para mim, professor, isso é gênero lírico? Porque tá falando aqui, falando de morte, melancolia. Podia ser uma elegia? A senhora falou, né, que tipo, tem um poema lírico que fala sobre a morte de alguém. Gente, só que aqui não tá em primeira pessoa. E o que acontece? Ele tá narrando uma situação com tempo não, perdão, com o espaço, que é o lugar, com a personagem, que é a Lindóia. Tá? Isso aqui, gente, é um exemplo de gênero épico, beleza, gente? Aqui, ó, Basílio da Gama. É importante nós conhecermos os autores da literatura brasileira. Basílio da Gama foi o importante autor do arcadismo. Lembra que eu falei que no nossa literatura, lá no arcadismo, foram feitos os primeiros poemas épicos? Pois bem, Basílio da Gama escreveu O Uruguai, um dos nossos épicos, tá? Nossos primeiros épicos que nós temos, tá? Então, minha gente, isso aqui é um exemplo de gênero épico, porque ele está contando o que aconteceu com a Lindóia. Ah, minha gente, eu vou só, tá? Deixa eu voltar aqui para você. Então, vamos lembrando, tá, gente? Vamos fixar aí, divisão aristotélica, lírico, épico e dramático. Esses gêneros ainda são usados, mas hoje em dia nós também temos exemplos, tá? Dos gêneros modernos, os gêneros narrativos. Beleza? Tá, professora, vamos lá. Mas, olha só, professora, e depois dessa divisão, o que eu preciso saber da divisão aí dos gêneros literários? Gêneros literários foi a primeira divisão feita, né, na literatura, lá por Aristóteles. Agora vamos para Portugal, porque para nós conhecermos a nossa literatura brasileira, é preciso que nós conheçamos a literatura de Portugal. Gente, não tem como eu estudar literatura brasileira sem ter essa referência da literatura portuguesa. Afinal, nós viemos, tá, gente? Nós viemos da literatura portuguesa. Então, assim, gente, não tem, tá? Como eu já começar com quentismo. Por isso que essa nossa primeira aula é essa introdução à literatura brasileira, mas partindo do início, desde a Grécia Antiga, e agora vamos ver aqui em Portugal alguns movimentos importantes, tá? Na nossa, para a gente estudar a nossa literatura brasileira. Mesmo porque, gente, o que acontece? Já veio uma questão, tá? Da ESA que dizia assim, ele colocava uma questão sobre, eu acho até que eu trouxe para vocês, acho que nas próximas aulas eu vou mostrar, era sobre modernismo, uma pergunta para você dizer as características do modernismo. Mas, gente, o que acontece? Lá no meio ele colocava as cantigas medievais, não sei o que, não sei o que. Aí ele falava do trovadorismo. Tá, professora, não é assunto do nosso edital, mas tá vendo como tem uma relação? Porque assim, gente,
Se eu cheguei à literatura brasileira, entende-se que eu tenho que ter passado, né, por trovadorismo. Olha aqui, ó. Trovadorismo. Tá, minha gente, ó. Trovadorismo. Tá? Deixa eu apagar aqui, fazer direitinho isso. Trovadorismo, humanismo, classicismo, tá? Aqui eu tô na era medieval primeiro, depois a gente vai falar do classicismo. Professor, o que é era medieval? Era medieval, minha gente, é o início da literatura em Portugal. Né? Portugal que vai se formar ali no século, vai se consolidar, vai se formar, aliás, né, como Estado independente no século XII. Então, a primeira manifestação literária que eles vão ter é o trovadorismo. Então, a gente chama de era medieval, tá, minha gente? O que é era medieval? Era medieval é o período que corresponde à Idade Média em Portugal e nós vamos ter dois movimentos literários, tá? Trovadorismo e humanismo. Deixa eu colocar aqui tela cheia para vocês verem aí, ó. Trovadorismo e humanismo. Perceba aí que o trovadorismo vai de 1189 a 1434 e o humanismo vai aí, né, até o final do século, até o final da Idade Média, já no início do século XVI, tá? Então, aqui nós temos o trovadorismo com a produção da época, que são as cantigas, tá? Vamos já falar um pouquinho delas. Como eu falei para vocês, esse movimento, gente, o trovadorismo, ele corresponde à consolidação do Estado português. Professora, como assim consolidação do Estado português? Portugal, gente, era um pedaço de terra de Leão em Castela. Era o condado portucalense. E o que acontece? Vai ser declarado a independência desse condado, vai virar Portugal por Afonso Henriques, como eu falei lá no século XII. Então, o trovadorismo, gente, ele vai corresponder a esse período de consolidação do Estado português, beleza? Bem, vou voltar aqui para você. Contexto histórico aí do nosso, né, trovadorismo. Gente, muito importante, tá? O seguinte, é voltar para mim, porque olha aqui para mim. Gente, não tem como estudar literatura se você não souber o contexto histórico, em que esse movimento literário está acontecendo. Gente, literatura e história andam aqui, coladinhos. Ah, eu não gosto de história. Meu amigo, você não tem que gostar de nada, você tem que estudar e pronto, seja pragmático, tá? Não fica querendo discutir o que você gosta, o que você não gosta. Entenda, você tem matérias a aprender para poder ter a sua aprovação. É isso, tá? Não cria aí um bicho de 7 cabeças, não. Inclusive, até literatura você vai ver que não é esse bicho de 7 cabeças, tá? Mas não crie empecilhos, tá? Não crie armadilhas mentais para você. Porque quando você fala assim, eu não gosto, eu não sei, eu não quero, você acaba comprometendo, gente, o seu processo cognitivo. O que é isso? O seu aprendizado, porque você já cria um bloqueio. Ah, eu não gosto de história, então já era, não vou gostar de literatura também. Novamente, não é questão de gostar. Gente, criança, aprenda uma coisa, você que vai ser militar, né? Criança, né? Criança que faz o que quer, adulto faz o que tem que fazer, tá? Então é isso. Faz esse negócio, não gosto, não quero, tira isso da sua vida, tá? Estabeleça objetivos, eu sei que você tem, um desses passar, né, no exame, passar no concurso, e você está aqui estudando com a gente por isso. Então vamos lá. História e literatura andam lado a lado, tá? Então tem que... Vamos lá, falar lado a lado, né, gente? Deixa eu me colocar lado a lado aqui. Olha só, tem que conhecer o contexto histórico, tá, minha gente? Tem que conhecer o contexto histórico das escolas literárias. Bem, no trovadorismo, gente, nós temos aqui o período da Idade Média, então nós temos o feudalismo, ou seja, né, você tem ali o senhor feudal, né, e o vassalo. Teocentrismo, gente, Idade Média, né? Então vai predominar o quê? Vai predominar não, o que vai estar ali posto é o pensamento que Deus é o centro do universo, né? Então, um pensamento religioso muito grande. E surgem as primeiras universidades. Bem, já no humanismo, a gente vai ver ali um processo de transição da Idade Média para a Idade Moderna, tá, gente? Vamos ter aí uma crise do feudalismo, e o que acontece? Já vamos ter ali o aparecimento, o retorno, na verdade, né, gente?
o retorno do antropocentrismo, porque esse antropocentrismo, gente, ele foi base na cultura greco-romana, na cultura clássica. Inclusive isso, gente, aguarda uma dica aí. Quando eu falar em cultura clássica, falar de classicismo, é uma referência à cultura greco-romana. Então, na Idade Antiga, tá, minha gente, nós tínhamos esse pensamento antropocêntrico, que na Idade Média deu lugar, deu espada, enfim, foi tomado ali pelo teocentrismo. O Deus é o centro do universo. Mas no caso, tá, do humanismo, você já começa a ter esse retorno do pensamento antropocêntrico, que por isso que o nome do movimento é humanismo. Pois bem, gente, vamos lá então. E aí as grandes produções que eu vou ter no período, tá, gente, do humanismo, vão ser as crônicas do Fernão Lopes e o teatro aí do Gil Vicente. Isso é muito importante porque o José de Anchieta, o nosso querido José de Anchieta, no quientismo, ele usa o teatro do Gil Vicente, né, com a base no Gil Vicente, para catequizar os indígenas, tá, minha gente? Bem, vamos lá então. Gente, aqui o contexto histórico do trovadorismo, já falei um pouco para vocês vão ter acesso a esse material, mas o que é de importante que eu queria pontuar para vocês é essa ideia do teocentrismo, né, Deus no centro, né, do universo, centro do mundo. Então, o que nós temos? A igreja, tá, gente? A igreja medieval ditando os valores da época, beleza? Então, nós vamos ter como posso dizer, um recato muito grande, tá? Um pensamento religioso muito arraigado, beleza. Outra situação aqui, tá? Trouxe aqui para vocês, vou colocar aqui em tela cheia para vocês ficar melhor aqui. Aqui é um resuminho das cantigas, ou seja, da produção que nós tínhamos à época. Cantigas, nós tínhamos as seguintes cantigas, gente. Cantiga de amor, cujo tema principal era o amor não correspondido. A professora, nós vamos ver esse negócio de cantiga, gente, no romantismo. O romantismo ele vai recuperar com tudo as cantigas, tá? As cantigas de amor. Essa ideia, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. A ideia do amor não correspondido. A ideia, tá? De um homem lamentando por não ter a mulher amada. Cantiga de amigo, minha gente, é um sofrimento também, mas agora é da mulher. Só que tem uma questão aqui. A mulher, por algum motivo, ela se relacionou com esse rapaz e ele foi embora. Foi caçar, foi pra guerra. Por algum motivo, esse rapaz a abandonou. Na cantiga de amor, não. Era amor platônico mesmo. O rapaz nunca teria acesso à mulher amada. Beleza? Cantiga de escárnio e de maldizer são cantigas satíricas. Bem, se as cantigas de amor e a cantiga de amigo são cantigas líricas, né, as satíricas fazem o quê? Um deboche, uma ironia, né, uma sátira aos costumes da época. O que diferencia, gente, a cantiga de escárnio para a cantiga de maldizer é porque a de escárnio ela é um tom mais humorado, ela é mais engraçada, ó. A crítica é indireta, ela é mais irônica, tá, gente? Já a cantiga de maldizer, o que acontece? Ela é explícita. A crítica, sabe, gente, é muito palavrão, são palavras de baixo calão, assim, é muito agressiva. Então, o que muda na cantiga de escárnio de maldizer é a linguagem, tá, minha gente? E aqui, né, nós temos as características do trovadorismo, né, que é uma arte que era feita para entretenimento. Por quê, né? As cantigas eram cantadas, é a poesia cantada da época, tá, gente? Era a poesia cantada nos palácios, tá? Isso que era para entretenimento. Falando nisso, olha aqui, ó. Cantiga eram poesias cantadas, tá bom? Retratação do modo de vida na aristocracia feudal, porque, claro, né, gente? Estou no período feudal. E o nosso primeiro movimento literário lá em Portugal. Professora, tem trovadorismo no Brasil? Não, criatura, estou em Portugal, tá? Calma, eu não cheguei no Brasil. Ah, professora, mas não é introdução à literatura brasileira? Sim, mas como eu falei, estamos primeiro vendo Portugal para chegarmos até o Brasil. Pois bem, gente, trovadorismo basicamente é isso. Vamos então para o humanismo, que foi um período, gente, tá? Como eu falei para vocês, o humanismo, ó, transição da Idade Média para a Idade Clássica, ou seja, a Idade Moderna, tá, minha gente? Então, como o próprio nome já diz, o ser humano passou a ser valorizado. Ah, professora, por que não era valorizado não lá no trovadorismo? Gente, é porque assim, o que era mais valorizado era Deus, né? Era o pensamento religioso, então Deus acima de tudo era assim que era o pensamento da época. Não que Deus sumiu aqui, não é isso, tá, minha gente? Vou até voltar aqui para mim.
Ah, professora, quer dizer que no humanismo esqueceu Deus? Não. Mas o homem começa a desenvolver o pensamento racional, a desenvolver estratégias, tá, para compreender o mundo, porque ele percebe, gente, que só a explicação religiosa já não está dando mais conta, não, tá? Então ele começa a desenvolver estratégias para entender racionalmente, logicamente, o mundo que ele vive, beleza? Voltando para cá, então. Também foi nessa época que surgiu uma nova classe, olha só, galera, né? A burguesia, tá? E essa burguesia que vai trazer o quê? O mercantilismo, né? O capitalismo mercantil, as grandes navegações, e é por isso que os portugueses chegam ao território brasileiro. Gente, então, aqui um panorama geral, humanismo, como eu falei para vocês, vou colocar aqui tela cheia para você ver melhor, é um período de transição, tá? Professor, em transição de quê para quê? Sair da Idade Média para a Idade Moderna, que começa, tá, minha gente, no Renascimento. Bem, outra coisa importante aqui nós temos, tá, acaba quando Sá de Miranda traz para Portugal a ideia do decassílabo. É um verso de 10 sílabas, nós vamos falar sobre isso mais adiante, tá, não se preocupe não. Mas sai o verso, entra o verso decassílabo, né, e aí as redondilhas, que são os versos de 5 ou 7 sílabas, começam a ficar menos usados, eu diria assim, tá? Vai predominar mais os versos de 10 sílabas. Então, é nesse período que vai acabar o humanismo. Mas até lá, vamos lá. Nós vamos ter Fernão Lopes, responsável por contar a história dos reis, tá? De Portugal, as famosas crônicas de Fernão Lopes. Tá? Nós temos aqui, ó, prosa historiográfica. O que é isso, professora? É aqui, tá, gente? Prosa historiográfica é contando a história de Portugal. Professora, e tinha... Volta aqui para mim. Professora, tinha cantiga nesse momento? Porque eu acho que eu me lembro que a senhora falou que a poesia se separa da música no humanismo. É isso? Isso mesmo, aluno. A poesia vai se separar da música. Professora, mas eu não entendi. O que acontece? Bem, acontece que nós temos agora uma poesia que não precisa ser mais cantada, nem acompanhada por instrumentos musicais como havia lá no trovadorismo. Agora eu tenho, tá? Vamos lá, poesia palaciana, que é uma poesia restrita aos palácios e ela é declamada, ela não precisa mais ser cantada. E, gente, aí sem dúvida, galera, esse cara aqui é o cara... Gil Vicente com seu teatro. Quem não lembra da famosa Alta Barca do Inferno? Né? O Gil Vicente com seu teatro moralizante. Gente, voltando aqui para mim, para você fixar o seguinte. Gente, Gil Vicente, ele vai olhar a sociedade da época e ele vai entender, né, que através do lúdico, do teatro, ele pode fazer uma crítica aos comportamentos da época. Então as pessoas, ao verem ali os comportamentos desviantes, os comportamentos reprováveis, as pessoas, na visão dele, buscariam se corrigir através dessa ridicularização desses comportamentos, tá, minha gente? Então, por isso que o nosso amiguinho aí, Gil Vicente, ele é muito importante. Ele é considerado, tá, gente, o pai do teatro português. Gente, a parte mais importante do humanismo é o Gil Vicente. E Gil Vicente vai ser referência para muitos autores da dramaturgia brasileira, tá? Como, por exemplo, o padre José de Anchieta, Ariano Suassuna. Você já deve ter visto o Alto da Compadecida, né? É com base aí no teatro de Gil Vicente, tá, gente? Então, do humanismo é isso, minha gente. Para a gente finalizando aqui, já nossa aula, era clássica. Lá em Portugal eles chamam de era clássica. Aqui no Brasil, nós vamos chamar de era nacional esse momento. Aqui, nós vamos ter, ó, século XVI, o classicismo, lá em Portugal. Aqui é o quinhentismo, nossa próxima aula. Vamos ter no século XVII o barroco. E no século XVIII o arcadismo, fechando a era clássica. Professora, por que tem esse nome era clássica? Porque nesses três movimentos nós vamos ter uma referência ao pensamento antropocêntrico, à cultura greco-romana. Tá, minha gente? Isso aqui é só um panorama, não se preocupe, a gente vai estudar passo a passo esses movimentos. E aí, minha gente, o classicismo, então, início do século XVI, ele é um movimento, tá, minha gente, que vai aí trazer a valorização cultural, né? Um resgate do pensamento clássico. Nós vamos estar, tá, aqui, gente, no Renascimento.
Classicismo, Renascimento, tá, minha gente? E aí, o que acontece? A gente finalizando nossa aula, nós temos aí o nosso amiguinho Camões, que vai ser referência, minha gente, para muitos dos nossos poetas, beleza? Olha aí o Camões, né? Ele vai ter várias produções, gente, literárias. As mais conhecidas do Camões são a poesia lírica amorosa, tá? Na qual ele vai falar do amor como um sentimento contraditório. Olha só, a poesia lírica filosófica. Ah, minha gente, tudo é efêmero, tudo é passageiro. E no amor, bem, o amor ele vai se posicionar como amor neoplatônico. O que acontece? Esse amor neoplatônico, porque no platonismo a pessoa é um ser inatingível, né? No neoplatonismo do Camões, não. A pessoa, o ser amado, já é mais alcançável. Tá? O que acontece? E na poesia épica, tá, gente? Quem é que não lembra os Lusíadas do Camões? Esse aí a gente vai falar muito mais adiante, tá? Porque realmente é o grande épico da literatura portuguesa. Aliás, é um dos grandes épicos da literatura mundial, gente. Os Lusíadas, um poema épico conta a chegada dos portugueses no Oriente. Tá, gente? Então, olha que interessante. Aqui eu achei legal esse mapa, gente, mental, porque ele traz aqui, ó, um poeta multifacetado. Realmente, o Camões aí escreveu sobre vários temas, tá? E ele foi um poeta, muito versátil, porque ele escreveu tanto na chamada medida velha, versos de 5 e 7 sílabas, como nos versos de 10 sílabas, que marcam aí uma renovação na poesia, né, mundial. Bem, gente, e aí, né, pra gente terminar com um poeminha aí de amor do Camões, vou até colocar aqui em tela cheia pra gente. Transforma-se amador na coisa amada, por virtude do muito imaginar. O que ele está dizendo? A gente pensa tanto na pessoa amada, gente, que a gente acaba virando essa pessoa. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. O que é isso? Ele desejou tanto a pessoa amada que já tem dentro dele, porque ele pensa tanto nela, gente, que ela já faz parte dele. Se nela está minha alma transformada, que mais desejar o corpo de alcançar? O que ele está dizendo? Eu já tenho ela na alma. Então, tipo assim, não quero mais ela no corpo, não. Como se, no sentido de que eu não preciso mais realizar isso carnalmente. Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está ligada. Mas, olha aí tem uma contradição, né? Ele pensa assim, eu não preciso mais tê-la fisicamente. Mas aí vem o desejo, né, gente? Mas esta linda e pura semi-ideia que, como acidente em seu sujeito, assim como a alma minha se conforma, está no pensamento como ideia. E o vive por amor, que sou feito porque ele pensa tanto nela, né, gente? Ele é feito desse amor, olha que lindo. Como a matéria simples busca a forma. Professor, me quer dizer isso? Gente, como é lindo a gente pensar, ter a ideia, né, da pessoa amada, viver pensando na pessoa amada. Essa pessoa, a gente se transforma nessa pessoa, de tanto que a gente pensa, né? Mas o que ele está dizendo, não basta só isso, né? A gente também quer realizar, quer concretizar esse amor. Então, o que é o classicismo, minha gente? Ele já é essa visão do amor mais palpável, uma visão do amor mais concreto. Lá nas cantigas de amor, o amor era muito inalcançável. Lá na Idade Média, porque havia um controle muito grande do pensamento religioso. Agora, com esse desprendimento, porque o humanismo já começa um pensamento racional, né, a ser mais valorizado, então o poeta pode valorizar mais esse aspecto que carnal, tá, minha gente? Então, olha só, gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Então, espero que você tenha aí acompanhado. Esse material vai ficar disponível para você ver aí com calma todas as anotações, os detalhes do mapa mental. Então, assim, nossa primeira aula, nós vimos aí sobre, tá, essa introdução à literatura brasileira por meio da literatura portuguesa. Por quê? Vamos ver como essa literatura portuguesa vai influenciar a nossa literatura brasileira. Beleza, gente? Te espero na próxima aula. Tchau, tchau. Fala, combatentes! E aí, o que estão achando da aula aí? Eu sou o Thiago Lima, né? Faço parte aqui do projeto como auxiliar mentor do delegado Fábio Silva. Então, nosso objetivo aqui é realmente direcionar vocês para aprovação no concurso da ESA, Escola de Sargento das Armas. Então, se você está aqui
provavelmente é porque você está em busca dessa aprovação, beleza? Vamos lá, pessoal. A gente está no intervalo agora da aula, tá? Daqui a pouco vocês vão continuar aí com a próxima aula. E aí, o que eu queria falar para vocês aqui? Principalmente, como eu acho que vocês que estão caminhando aí nessa jornada para o concurso da ESA, vocês estão vendo esse concurso como uma verdadeira porta de entrada para a mudança de vida, né? Então, você que é jovem, você que tem entre 17 a 24 anos, que está estudando para esse concurso da ESA, basicamente isso é o quê? A verdadeira porta de entrada para vocês para uma mudança de vida, para uma estabilidade, né? Já jovem, então é realmente uma grande oportunidade. E com isso, pessoal, o projeto Sou Militar tem realmente essa função de ajudá-los a realmente se preparar para esse concurso, né? Então eu queria falar um pouco aqui do nosso projeto Sou Militar, onde a gente prepara jovens para o concurso em específico da ESA. Então a gente tem aqui realmente uma metodologia, a gente monta um plano de estudo para que os nossos alunos realmente se sintam seguros para realizar essa prova. Antes de eu apresentar para vocês e falar um pouco mais do nosso projeto, né, para quem estiver interessado, vamos falar um pouco desse concurso, né? Então, a gente tem aí uma previsão para quem ainda não se inscreveu. Então, a gente tem aí até dia 4, né, de maio para se inscrever para esse concurso. Então, se você ainda não se inscreveu, corra, né? Vá nas nossas redes sociais, tem um link lá do edital para você se inscrever para esse concurso. A prova vai ser apenas no dia 15, né? 15 de setembro. Então tem muita gente aí preocupada. Thiago, será que ainda dá tempo? Sim, se você iniciar hoje a sua preparação, se você iniciar realmente de forma correta os estudos, dá tempo sim, tá bom? Para essa preparação. Vagas totais, 1.100 vagas, então realmente é uma vaga nacional, né? Uma concorrência nacional, porém você precisa só de uma vaga. Isso que importa, coloque isso na sua cabeça, você precisa só de uma vaga. E a escolaridade, que isso também é uma grande vantagem para quem é jovem, é o ensino médio. Então, se você está no terceiro ano, está concluindo esse ano, você já pode fazer esse concurso, assim como também se você já tem o ensino médio completo e tem ali entre 17 a 24 anos, você também pode fazer esse concurso. Mas e aí, Thiago, realmente será que o projeto Sou Militar pode me ajudar? Pessoal, somos referência na região norte em aprovações. Isso aqui foi só a aprovação nesses 2 anos para cá. Então a gente aprovou aí mais de 5.223 alunos em concurso, em variados concursos pelo Brasil. Então, como vocês podem ver, essa foto aqui é o nosso prédio, tá? Fica aqui, sediado em Manaus. E aí vocês podem ver realmente a vantagem e a grande referência que a gente se tornou hoje na região norte. Então, realmente, eu acho que você pode me responder qual é o mais difícil, passar em um concurso da PF, PRF ou passar num concurso da ESA. Eu acho que se você for ali igualar as disciplinas, realmente a PF e a PRF é mais difícil. E hoje a gente é uma referência para quem quer estudar para esses concursos. E você que vai fazer a ESA, pode ter certeza que se você acreditar no nosso projeto, no Sou Militar, seguir realmente, fielmente o nosso plano de estudo, tudo indica que você vai garantir uma das vagas, das 1.100 vagas para esse concurso da ESA. Beleza? Mas e aí, Thiago, como é que funciona esse projeto? Bom, pessoal, eu vou abrir aqui para vocês a nossa mentoria, né? A mentoria 10X, Escola de Sargento das Armas, da ESA. Então, a gente trabalha basicamente com uma mentoria, onde a gente tenta realmente direcionar os nossos alunos da melhor forma, de forma que ele se sinta seguro, que ele encontre realmente um direcionamento na hora de estudar. Então aqui, como vocês podem ver, eu estou até aqui com a conta de um aluno, e aqui a gente tem, né, antes de você iniciar os estudos, tem o passo a passo. Então você vai começar por aqui. A ideia é que você siga esse passo a passo 1, passo 2, passo 3, né? O passo 1 aqui são várias aulas importantes, com técnicas, mostrando realmente o método, como que deve ser aplicado na prática, né? Então vocês vão ver aqui que vocês vão já ter o primeiro vídeo aí de boas-vindas com o delegado Fábio Silva, né? Que é uma das grandes referências, é um dos mentores desse projeto Sou Militar. Então ele vai estar também direcionando vocês, ele vai ser basicamente o mentor principal que vai estar em alguns encontros, até com os alunos, dando esse direcionamento. Então aqui vocês vão se deparar com aulas do delegado Fábio Silva.
Assim como também a gente tem aqui, né, o restante das nossas disciplinas. Então aqui, ó, passo 1, passo 2, que é muito importante também, mentalidade do aprovado, tem alguns bônus aqui específicos e a gente tem aqui as nossas disciplinas. Com tudo isso, você vai criar um plano de estudo. Então aqui a vantagem dos nossos alunos é que você consegue criar um plano de estudo ali, realmente da forma que você achar melhor para estudar, onde você vai colocar as horas que você quer estudar e os dias que você pretende estudar. Então, como você pode ver, em seguida a gente cria aqui o seu planejamento, onde todo dia você vai poder realmente seguir ali os estudos fielmente, sem perder nenhuma aula. Então, mais uma vantagem para quem é aluno aqui da mentoria 10X Sou Militar. Beleza? E aí, pessoal, eu acho que com tudo isso vocês conseguem visualizar a vantagem, né, a vantagem de ser um aluno da mentoria 10X Projeto Militar. E aí, pessoal, depende agora de você, né? Você que está nos conhecendo agora, você que acabou de chegar aqui no nosso canal, está assistindo a aula e acabou de vir, está no intervalo aqui, né? Daqui a pouco vai iniciar a próxima aula. Você que está nos conhecendo, depende de você decidir. O que você quer realmente? Será que esse concurso da ESA é o que você quer para esse ano, para o ano de 2025, já está lá, né, na parte básica do preparatório para esse concurso? E aí, você que me diz, porque a gente pode se deparar com dois futuros agora, né? Você tem um futuro 1 e um futuro 2. O futuro 1 você segue sozinho, tenta, né? Muita gente vai por esse caminho, infelizmente, de querer tentar. Será que isso é para mim? Eu vou lá, vou fazer e não estuda da forma que tem que estudar. E a galera que realmente quer passar, que realmente está focada, quer esse concurso como seu principal alvo, então ele busca o quê? Busca realmente um direcionamento correto. E aqui no Projeto Sou Militar, aqui com a nossa mentoria 10X ESA, realmente pode ter certeza que você vai ter esse plano de estudo, você vai ter realmente todo o acompanhamento necessário que você precisa, tá bom? Então, pessoal, o que eu queria aqui alertá-los? Nesse momento, para você que está aqui acompanhando, a gente está com a gente está com desconto agora, tá bom? Então, se você for lá no nosso site, você vai ver que a nossa mentoria, ela custa R$ 1.500, né? Então, a nossa mentoria, ela custa R$ 1.500. Mas para você, a gente reservou para o dia de hoje 20 vagas, tá bom? 20 vagas. Então, se você conseguir, o link está na descrição do YouTube, tá bom? Você pode ir na descrição do YouTube agora, tem um link lá para você se matricular. Se você já quiser realmente iniciar os estudos agora, você pode ir lá aqui na descrição, clicar e já efetuar a sua matrícula, né? Então você vai clicar aqui, você vai cair nessa página, onde você vai preencher seus dados e aí você vai escolher a forma de pagamento que você achar melhor para você. E aí, você concluindo, efetuando, você pode, como a gente está com desconto, você pode parcelar até 12 vezes, tá bom? Então, a parcela ela pode ficar até 12 vezes de R$ 59,70. Então, pessoal, é realmente o que eu estou falando. Se é isso que você quer, se é isso que você está buscando, é um investimento que você está fazendo. Agora, imagine, você está fazendo um investimento, né, de 12 vezes de R$ 59,70 para realmente perpetuar aí uma estabilidade, né? Porque se você não sabe, se você passar nesse concurso da ESA, você já tem uma estabilidade ali até a sua aposentadoria, né? Que você vai para a reserva remunerada, ganhando ali em torno de quase R$ 10.000 como capitão, que é quem entra como sargento, pode chegar até capitão ganhando aí R$ 10.000. Lembrando que o salário inicial chega em torno ali de 4 a 6 mil, então dependendo também para onde você for designado, pode chegar até R$ 6.000 o seu salário inicial. Então, como eu estou falando, é um investimento, pessoal, é um investimento que você não pode perder essa oportunidade. Se você tem entre 17 a 24 anos, essa é a chance. É como eu falei no início, é a porta de entrada para realmente você ter uma estabilidade financeira, você ter realmente uma mudança de vida, né, diferente do que você vive hoje. E aí, pessoal, mais uma outra coisa, se você realizar a sua matrícula hoje, eu vou abrir para vocês, a gente tem 2 bônus que a gente está disponibilizando também para os nossos alunos, né? Vou abrir de novo aqui a conta do nosso aluno. E aí você vai ter o que? Simulados. Eu sempre
deixo muito claro que só passa quem faz simulado. E só para vocês terem a noção, quem está se matriculando já tem aqui o módulo de simulado, né? Vou abrir aqui para vocês. Já tem um módulo de simulado aqui. A gente já está com mais de 22 simulados. Então, é um bônus que a gente está entregando aí para quem está se matriculando agora. Também, a gente está disponibilizando um módulo muito especial, que é a mentalidade do aprovado, onde realmente você vai blindar a sua mente e vai pensar como um aprovado. Então, é realmente um módulo que muitas vezes a galera compra só ele, tá? Tá em torno de 480, mas a gente está entregando aqui para você como um bônus. Bom, pessoal, eu acho que é isso, né? Vou agora aqui deixar vocês aí para a próxima aula e espero encontrar vocês no nosso grupo de alunos, né? Então, a gente vai realmente conversar e a gente espera direcioná-lo da melhor forma. Se você ainda está com dúvida, não sei, Thiago, não sei se eu já vou me matricular agora, na descrição desse vídeo, você pode também entrar nos nossos grupos de estudo, tá bom? Então, a gente está disponibilizando um grupo de estudo onde a gente quer criar uma comunidade e, conforme for, a gente vai estar disponibilizando aulas, como a gente está fazendo agora, disponibilizando materiais. Claro que não é um arsenal de aulas, né? Não é um arsenal de aulas, como o que eu acabei de mostrar para vocês. Realmente, só os nossos alunos têm esse arsenal de aulas, têm esse plano de estudo. Mas você que entrar no grupo de estudo agora, com o link na descrição, você vai também ter ali um acompanhamento. Eu vou estar ali com vocês no grupo, dando todo o suporte necessário, tá? Mas recomendo, se você puder, vem ser aqui, sou militar, vem fazer parte desse projeto e juntos vamos em busca da sua aprovação na ESA. Valeu, pessoal! Vamos juntos! Olá, aluno, tudo bem? Professora Cristiana Mota, com mais uma aula de literatura, tá? Hoje vamos falar, gente, sobre o romantismo. Então, nós vamos entrar em um novo contexto, tá? Histórico, social, político no Brasil. Que contexto é esse, professora? O contexto da independência, o contexto que nós chamamos na literatura de era nacional. Acompanhe aqui comigo. Então, nossa aula de hoje, como você está vendo aí, romantismo, contexto histórico e as características desse movimento. Tá? Vamos lá, então. Olha só, gente, o romantismo, muito importante isso. Primeira informação que você tem que ter em mente, tá? O romantismo foi a primeira escola a romper com a estética clássica. Olha que importante isso aqui, gente. Vou marcar aqui para você. Olha só. Aqui, pronto, a primeira escola a romper, palavra-chave então aí, rompimento com o quê, professora? Rompimento com o classicismo, com a estética clássica. Vamos ver aqui, tá? Lá em Portugal, vamos nos basear por Portugal, como é que a literatura lá em Portugal ela se desenhou, né? Vamos relembrar que nós tivemos o início da literatura em Portugal na Idade Média, no século XII, com o trovadorismo, tá? Vimos um pouquinho disso na nossa primeira aula. Bem, o movimento de transição da Idade Média para a Idade Moderna, humanismo, né? Século XV. Isso aqui, gente, constitui o período medieval. O que acontece, tá, na Idade Moderna? Iniciando aí no século XVI, você tem o início da Era Clássica. Isso, gente, em Portugal, tá? Aqui no Brasil, esse período a gente chama de Era Colonial, porque são os 3 séculos que o Brasil passou sob o domínio português. Mas aqui em Portugal, tá? Na Europa, eles chamam isso de Era Clássica. Por quê, professora? Século XVI nós temos o classicismo, tá? Que é o resgate da cultura greco-romana, né? A gente viu isso nas últimas aulas. Então, por isso que é classicismo, porque é o resgate da cultura clássica, tá? Da antiguidade clássica. Marcado, né, esse retorno pelo renascimento, esse resgate dessa cultura, desse pensamento da Idade Antiga. Pois bem, aí tivemos o Barroco, que vai opor, né, o pensamento medieval ao pensamento clássico, mas você então ainda tem aí a presença do clássico, tá? Ainda tem a presença desse pensamento. E o arcadismo que nós vimos na última aula,
O arcadismo é chamado também de neoclassicismo, é o novo classicismo, também um resgate desse pensamento, né, antigo, da antiguidade clássica. Então, por isso que lá em Portugal eles chamam de era clássica esse movimento, esse momento, né, desses 3 movimentos literários. O que acontece? Quando ele fala assim, o romantismo foi a primeira estética a romper com o classicismo, por quê? Você está vendo aqui, ó, ele vai se opor, tá, gente? O romantismo, ele se opõe, tá? Se opõe ao pensamento clássico. Professora, deixa eu apagar aqui para a gente focar agora, tá? Nessa oposição de romantismo para classicismo. Vamos aqui ver, tá? Vou colocar aqui na tela cheia para você ver aí melhor qual é a diferença, tá, da estética clássica para a estética romântica. Começando com a estética clássica, gente. Estética clássica, muito importante, fazer assim, melhor. Fazer assim, estética clássica, muito importante você pensar que é uma estética que valoriza a razão, tá, gente? Olha só, a obra resulta de uma construção por equilíbrio, muito importante isso aqui, gente, equilíbrio entre as partes, pela moderação, tá? Então, vamos lá, palavras-chave, equilíbrio, moderação, pela racionalidade, pela coerência interna. Há um policiamento do texto, evitando excessos. Evita-se excessos ou inconveniências. Ou seja, gente, a estética clássica, ela é uma estética firmada, né? Tem como primazia, ou seja, como base, a razão. Professora, vou mudar aqui de cor, para a gente ver aqui o romantismo, tá, gente? Professora, e a estética romântica, o que ela vai trazer para a gente? Já não é mais o primado da razão, tá, gente? É o primado da emoção, dos sentimentos. Então, o que acontece? A obra resulta da imaginação. Gente, romantismo é deixar a imaginação fluir, tá? Os sentimentos, as emoções, tanto que ele fala aqui, ó, resulta da imaginação, da fantasia. Palavrinha aqui chave. Ponto. Exaltam-se os sentidos, muito importante isso aqui, sentidos, sentimentos. Você vê que enquanto o classicismo está trazendo a questão mais racional, mais centrada, o romântico, né, o romantismo ele é exagerado, porque ele vai supervalorizar os sentimentos. É igual aquela música do Cazuza, gente, exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Isso é um romantismo, tá, gente? E tudo que é provocado pelo impulso. Olha, enquanto um está primando a moderação, o equilíbrio, o outro tá dizendo o seguinte, olha, a gente dá mais ênfase ao impulso. Olha aqui, não é nem valorizar, é supervalorizam-se. Tudo, gente, é over, tudo é exagerado no romantismo. Professora, tá parecendo o barroco, né? Sim, o romantismo, ele tem esse exagero típico do barroco, mas a gente vai ver que no barroco, fundamentalmente, nós temos as oposições. No romantismo, não, tá? Então, é uma primeira questão, assim, que vai diferenciá-los. Mas, sim, os dois, como eles são muito emotivos, eles trabalham em cima desse exagero. Então, supervalorizam-se o amor. Ah, gente, isso aqui é primordial. A virgindade, a pureza. Professora, o que é isso aqui? Sentimento nostálgico, de apego ao passado, tá, gente? Tanto que ele coloca ao lado aqui, saudosismo. Ah, gente, outra questão do romântico. A melancolia, né, o sofrimento. É típico do romântico isso. E o sonho, né, que vai aí fechar com a ideia o quê? Da imaginação e da fantasia. Então, por isso, gente, que romantismo é o oposto do classicismo. Você está vendo que os dois aí têm visões, tá? Tem visões bem diferentes de como se constituem, de como eles vão construir a arte deles, né? O clássico é um cara mais racional, mais contido, é aquele cara que vai ser mais moderado nas palavras, uma pessoa mais polida, né? Vamos pensar assim, o classicismo como uma pessoa, né? Eu sempre gosto de associar as escolas literárias a pessoas, né? Porque aí você, né, começa a fazer associação e fica mais fácil de você lembrar, de você até entender, porque você pensa assim, a escola, o classicismo, né, como uma pessoa. Então,
Como é que aquela pessoa é? Quais são os princípios dela? Quais são os valores que ela tem? Porque, gente, escola literária, ou arte de modo geral, quem faz são os seres humanos. E nós somos dotados de valores, de ideologia, de pensamentos, de visões de mundo, tá? De princípios. Então é muito importante você entender o princípio da escola. Qual é o princípio que essa escola adota? Qual é a linha de pensamento dela? Quais são os valores que ela tem? Então, o clássico é um cara que os valores dele são mais ligados a essa ideia de que ele tem que passar uma sobriedade, um equilíbrio. Já o romântico não está muito preocupado com isso. Ele está preocupado, pelo contrário, em parecer, aliás, em deixar transparecer os seus sentimentos, as suas emoções. Só que ele tem uma necessidade tão grande de ser visto, de ser notado, né, de chamar atenção, que ele acaba exagerando. Beleza? Então, vamos adiante. Bem, professora, mas olha só, de onde veio o romantismo? É da França, da Alemanha? De onde é que veio? Já? Porque às vezes a gente confunde, parece que é tudo mesmo, parece que surgiu tudo ao mesmo tempo. E, gente, é por aí, tá? Assim, não tem não tem muita preocupação sua, não precisa causar muita preocupação em você saber exatamente qual foi o país. Eu vou colocar aqui, mas o importante é você saber que esses 3 países aqui, Alemanha, Inglaterra e França, eles ali vão ter um romantismo que vai nos influenciar muito, né? A estética romântica deles. Então vamos lá, gente. Deixa eu colocar aqui a cor da caneta de novo para vermelho. Vamos lá. Então, olha só, origem e expansão. Onde é que o romantismo vai se iniciar? Então, assim, a gente fala que ele tem ali concomitantemente, você tem ali ao mesmo tempo, em 2 países. A Alemanha. E aí o grande nome na Alemanha... Gente, assim, eu vou falar em português, né? Eu vou aportuguesar o nome dele. Porque em alemão, né, esse autor seria como se fosse Goethe, ou Goethe, né? Na verdade, como se fosse Goethe, como se fosse gota, né? Mas como, né, eu não sei falar em alemão, minha pronúncia também em alemão não é das melhores, então eu vou falar Goethe, tá, gente? Mas, enfim, também para você memorizar, não tem problema, né? Agora, quem sabe alemão aí, fala, né? Faz até o sotaque, né? Goethe, não é Goethe, uma coisa tipo gota, tá, gente? Mas, enfim. A parte o nome, o Goethe, tá? Ele é o grande nome na literatura alemã. Ele vai escrever um livro, gente, chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther. O que acontece nesse livro, lá de 1774, tá? Esse livro, gente, ele vai trazer um personagem que se apaixona por uma moça, a Carlota ou a Charlotte, né? E só que ela já é prometida, e ela vai casar-se com esse outro rapaz, o Alberto, né? Que era, né, o noivo dela, e o que acontece isso vai causar um sofrimento muito grande ao Werther, que é o protagonista do livro, né? Vou até colocar aqui o nome do livro, que é um marco no romantismo. Os sofrimentos tem que ter, né, gente? Se é romantismo, gente, você já vai pensando aí. Você já vai associando aí a sofrimento, tá, galera? Deixa eu ajeitar aqui para ficar bonitinho para você. Os sofrimentos do jovem Werther. Tá. Então, o que acontece? Esse livro aqui, ele foi muito associado a uma onda de suicídios que ocorreu na Alemanha. Porque o que acontece? Ao final na verdade, é um livro epistolar, né, em forma de carta. Seria o Werther, escrevendo ao amigo dele, Guilherme, falando sobre seus sofrimentos, toda a sua angústia por não ter a mulher amada, e também, não só pela questão da mulher amada, mas por ele não se sentir encaixado no mundo, havia uma angústia, uma melancolia, um tédio muito grande na existência dele. Tá? Então, esse livro, no final, aí o Werther comete suicídio. Então, e muitos jovens da época se vestiam como ele, e muitos jovens chegam a cometer suicídio. Então, foi assim, um livro que gerou polêmica nesse sentido, tá? A ponto até da igreja querer proibir a circulação desse livro, tá? Os Sofrimentos do Jovem Werther. Então, é um marco aí na literatura alemã, e o Goethe vai influenciar muito o nosso romantismo. Outro grande nome que nós temos na literatura, deixa eu mudar aqui de cor, gente, na literatura inglesa agora, do romantismo, né? Então, lá na Inglaterra, o grande nome é
você já deve ter ouvido falar dele, Lord Byron, tá, gente? Esse, né, que você está vendo aí, escreveu muitos poemas famosos, poemas sobre amor, né, sobre angústia, né, de não ter a pessoa amada, poemas também satíricos, poemas góticos, em que ele fala, por exemplo, né, de transformarem, quando ele morreu, o crânio dele em uma taça para beberem vinho. Então, umas coisas assim. O romantismo também tem esse lado gótico, tá, gente? Então, o Lord Byron e o Goethe vão ser os dois grandes expoentes na Alemanha e na Inglaterra, respectivamente. Da Alemanha e da Inglaterra, chega a França, tá? E aí, a França, o grande nome que você vai ter, são vários, tá, gente? A gente tá pegando aqui só ali as referências que mais vêm quando se fala aqui no Brasil de romantismo, né, de influência. E aí na França, então, você vai ter a figura do Victor Hugo, tá? Ele é autor do livro chamado Os Miseráveis, um livro que já foi peça de teatro, já foi filme, série, né? Há algum tempo atrás aí nós tivemos o filme, acho que é da década aí dos anos de 2010, da década de 2010. Então você teve Os Miseráveis, um musical, né? Geralmente eles fazem musical, e é um livro que vai mostrar aí o que aconteceu depois da Revolução Francesa, tudo que havia de promessa e que não foi cumprido, né? Então o nome já diz Os Miseráveis, mostra como a parte menos favorecida, vulnerável da sociedade francesa, ficou mais vulnerável ainda, né, passou por muito mais dificuldades após a Revolução Francesa, que prometia vir aí com uma mudança, né, para essa parte, né, da sociedade. Pois bem, então, grande livro aí do Victor Hugo, Os Miseráveis. Da França, gente, chega... os portugueses são muito influenciados, né, pelos franceses, então chega aí a Portugal, tá? Vai chegar... Deixa eu ajeitar aqui, gente. Pronto, Portugal. Chega o romantismo, 1825, tá, gente? E aí o grande nome lá, que começa o romantismo em Portugal, Almeida Garrett. Complicação de do livro de poemas chamado Camões, tá, gente? E aí, finalmente, chega ao Brasil, tá? O grande nome, né, porque assim, a gente vai ver que são vários autores do romantismo brasileiro, mas, assim, o primeiro grande nome que nós vamos ter não é nem o autor que vai inaugurar o romantismo no Brasil, mas ele é, até hoje, o mais importante. O poema dele é o poema que sofreu mais processo de intertextualidade na literatura brasileira. Foi o poema que ele é mais reconhecido, ele é mais citado, inclusive está no nosso hino nacional, que é a famosa Canção do Exílio, tá? Do Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Isso é porque ele estava em Portugal estudando direito, e aí quando ele fala as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, lá seria Brasil, tá, gente? Então, Canção do Exílio é esse grande poema que a gente vai ver do Gonçalves Dias de exaltação do Brasil. Então, minha gente, aqui nós temos o panorama de como o romantismo chegou ao Brasil. Professora, mas qual é o contexto histórico? O que está rolando? O que está rolando? O que está rolando na Europa e no Brasil quando o romantismo se manifesta? Então vamos lá, deixa eu só mudar aqui nosso marcador. Tá. Então, o contexto histórico do romantismo. Você está vendo aqui ao lado, gente, uma imagem. Deixa eu projetar aqui para você, assim, tela cheia, só para você ver aí essa imagem que remete, né, representa a queda da Bastilha. A queda da Bastilha vai trazer para a gente o marco da Revolução Francesa, 1789. A gente já falou um pouquinho sobre isso no arcadismo. Então, se o arcadismo, gente, ele era a burguesia, né, se fortalecendo, né, quando a burguesia chega ao poder, você vai também ter a ascensão, perdão, da arte burguesa. E o que acontece? Então, o romantismo ele é a escola da burguesia por excelência, tá, gente? E, além disso, o que acontece? Além da Revolução Francesa, você também tem a Revolução Industrial, ali no final do século XVIII, que vai trazer essas duas classes que vão se opor, né, por muito tempo, os burgueses e os proletários. Além disso, outro fato muito importante, gente, são
as invasões napoleônicas. Professora, por quê? Bem, o que acontece? Quando Napoleão invade, por exemplo, citando aqui alguns lugares que a gente vai falar do romantismo, na Alemanha, quando ele invade, perdão, a Alemanha e Portugal, o que ele vai criar quando ele invade esses países? Muito importante isso aqui, gente. Fortalecimento do sentimento de nacionalidade. Gente, isso é muito importante para o romantismo. O romantismo, ele vai... Vou colocar aqui lá. Ele vai, tá, gente? O romantismo, ele vai exaltar esse sentimento de pátria, de nação. Porque a gente vai ver que o romantismo, o foco é no indivíduo. O foco é no eu, tá? Então, qual é? O eu vai buscar a sua identidade, a sua origem. Então, esse sentimento nacionalista, ele é típico, tá? Ele é próprio do romantismo, tá, gente? Olha só. Seguindo adiante. E no Brasil, professor, o que está rolando? Gente, no Brasil temos a chegada da família real. Né? E o Brasil vai virar sede, então, do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Professor, e o que é importante eu saber isso? Porque, gente, nós vivemos um marasmo cultural, tanto que no cultural, intelectual, nós tínhamos, aliás, intelectuais, mas eles não conseguiam produzir porque não tinham, em larga escala, porque não tinha imprensa. E o que acontece? Os árcades, a gente viu isso, eles reclamavam que não tinha imprensa, não tinha faculdade. Bem, quando a família real chega ao Brasil, fugindo das invasões, né, de Napoleão, o que acontece? Vai ser criado, eles vão estabelecer a sede no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro passa a ser a capital do Brasil, e a gente vai ter a criação, por exemplo, da imprensa, das faculdades. Professora, por que é importante isso? Quando a gente fala da imprensa, porque eu vou ter um público leitor, eu vou ter pessoas agora que vão ler. E já dou um spoiler aqui para vocês. O que acontece? Os nossos romances, eles vão ser consumidos, lidos através dos folhetins. Folhetos, né? Papel, né? Se fosse um suplemento que vem no jornal, que vinha no jornal, e as pessoas então iam acompanhando a história, capítulo por capítulo, por meio dos jornais. Nós não tínhamos televisão, enfim, na época, rede social, então era uma forma de entretenimento, muito importante isso, tá? Os romances eram uma forma de entretenimento. Bem, e as faculdades você vai formar aí os nossos poetas e prosadores, não precisam mais ir para fora para poder se formar, então você começa a ter um olhar mais direcionado para o Brasil, porque assim... Quando eles iam estudar fora, né, em Portugal, eles traziam muitas influências da Europa. Só que eles vinham muito permeados por essa visão. Agora que eles estão recebendo aqui no Brasil essas influências, eles não estão mais diretamente indo na Europa, então o que acontece? Um olhar fica mais fixado, fica mais direcionado para o Brasil. E aí, finalmente, a nossa independência, que é o grande marco do romantismo, porque agora nós temos um país, uma nação, nós tínhamos uma colônia, por isso que nós temos agora, no romantismo, século XIX, o Brasil na era nacional. Tá? E aqui você tem a imagem aqui ao lado, vou até colocar aqui para vocês, na tela cheia, nós temos aí ao lado a imagem, né, a famosa imagem do Grito do Ipiranga, a nossa independência. Pois bem, gente, professora, tá, mas e aí? Quais são as características do romantismo? Já entendi o contexto histórico, é um contexto de ascensão da burguesia, como a senhora falou, mas o que isso propriamente tem a ver com o romantismo? Tá aqui, ó. Com a ascensão da burguesia, gente, o que aconteceu? A ideia de liberdade, lembra que era um dos lemas da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, né, liberdade e fraternidade. Então, esse lema, liberdade, vai ganhar muita força, né, o individualismo, o que muito contribuiu, gente, isso é muito importante, tá? Para o egocentrismo. Muito importante que eu vou dizer agora para vocês. Vou até colocar aqui e colocar em tela cheia. As pessoas falam assim, o romantismo é amor, o romantismo é sentimento, tal. Sim, é tudo isso. Mas o romantismo, professor, o romantismo é muito meloso, né? Ele é muito sofrimento também, né? Enfim. Mas por que o romântico é assim? Né? Então, o princípio do romantismo, gente, não é o amor. Tá? De onde vai vir tudo isso? Essa idealização, esse sofrimento? O princípio do romantismo é o que, tá? A gente viu aqui no slide. É essa ênfase na liberdade individual, a liberdade do indivíduo, tá? Ou seja, eu agora decido,
tá? O que eu faço, eu decido o que eu falo, eu decido como eu me posiciono, eu tenho a minha liberdade de expressão, né? Porque a partir aqui da Revolução Francesa, você vai ter essa ideia de o Estado mais democrático, né? Acabou a tirania da nobreza, o absolutismo. Então, essa ideia de liberdade do indivíduo, né? Liberdade individual, vai ganhar muita força. Só que o que isso vai resultar, gente? Coloquem uma coisa na cabeça de vocês. O romântico, ele é egocêntrico. Então, ele vai ver a existência, o mundo, a partir dessa visão que de dentro para fora. Uma visão subjetiva. Não é de fora para dentro. Por isso que o romântico ele é esse cara que ele idealiza tudo. Porque quando eu foco no indivíduo, o que acontece? Eu estou focando nas ideias, nos sentimentos. Então, tudo que é ideal, tudo que é idealização, parte do ideal. E o ideal está onde? Aqui, ó, nas ideias. E onde estão as ideias? Na mente do indivíduo, tá, gente? Então, olha só. Vou voltar aqui para a tela cheia para vocês. O foco do romantismo, gente, não é amor, não são sentimentos. Primeiro de tudo é o eu, o indivíduo. Aí esse indivíduo aqui, ele vai produzir, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto, tá. O eu, ele vai produzir o quê? No romantismo. O que nós vamos ter de características do romantismo? Uma subjetividade muito grande, porque tudo é o sujeito. Subjetivo vem de sujeito, do indivíduo. Então, esse indivíduo passa a ver a vida de forma muito idealizada. Tudo que é ideal, gente, é perfeito. Por isso que o romantismo tem essa característica de tudo idealizar. Outra coisa importante que eu falei para vocês. Eu tenho aqui o primado da identidade do indivíduo. Então, eu estou pensando o quê? O nacionalismo. O nacionalismo vai ganhar muita força, porque é a identidade do indivíduo. Quando eu foco muito, né, quando o indivíduo foca muito em si, ele tende o quê? A ser extremamente ego. O que é ego? Ego é eu, tá? Ego significa eu. Eu sou o centro. Então, o romântico, gente, ele é um cara por excelência, vamos pensar assim, no indivíduo extremamente egocêntrico, tá, gente? E aí o que acontece? A natureza, que lá no arcadismo era uma natureza que era sempre o locus a menos, sempre o lugar de paz e tranquilidade, no romantismo depende. Depende de quê, professora? Das emoções do eu lírico. Se o eu lírico está feliz, temos uma natureza alegre, exuberante. Se o eu lírico está triste, uma natureza mais sombria, mais fechada, tá? E aqui ao lado nós temos a famosa imagem de Eugène Delacroix, a liberdade guiando o povo. Você pode ver aqui a bandeira da França, porque isso é a simbologia da Revolução Francesa. Essa mulher que pisa sobre os corpos e tem um seio, né, desnudo, é a liberdade. Por que ela está vestida assim dessa forma, professora? Porque a liberdade, ela é uma mulher do povo e ela vem o quê? Ela vem com as roupas rasgadas porque ela passou por uma luta. Então, a liberdade para ser alcançada, por isso, tá, gente? Até voltar aqui lado a lado. Até isso é importante porque a gente entender essas concepções do romantismo. Então, a liberdade ela foi conquistada com muita luta, tá? Com muita batalha. Nossa liberdade que nós temos hoje, né? A democracia. Então, o que acontece? Nós estamos lá no artigo 5º da nossa Constituição, por exemplo, nossos direitos individuais, né? Direito à liberdade, direito à vida, direito à propriedade. Tudo isso foi muito importante a partir da Revolução Francesa. Então, essa mulher que representa, né, a liberdade, o nome do qual é a liberdade guiando o povo, ela vem assim desnuda por isso, né? E ela é uma mulher porque liberdade é a mãe, né? Ela que vai ali trazer, né, uma série de outros benefícios. E a criança, não sei se você está vendo aqui, tem uma criança ao lado, tá, gente? A criança tem uma arma, ela segura uma arma, porque a criança significa o futuro. E o futuro vem armado o quê? O futuro vem combatendo tudo que vai o quê? Tirar a liberdade dele, tudo que vai tirar seus direitos. Então, o futuro, que é a criança, vem ao lado da liberdade, porque a liberdade ela vai se construir sempre com muita batalha para se firmar, né, para que não tenhamos mais, né, como teve a época, né, o absolutismo e regimes tirânicos, né. Então, por isso que o quadro de Delacroix é muito simbólico. Pois bem, minha gente, vamos fazer então algumas questões para a gente ver se a gente fixou essas características primeiras do romantismo e o contexto. Vamos lá. Essa primeira questão que eu trouxe foi da ESA de 2016 e dizia o seguinte: o movimento literário que se caracterizou pelo pioneirismo. Pessoal, o que é pioneirismo? O que é primeiro? Tá? Pioneirismo vem de primeiro, tá, gente? Na busca pela... olha só, é importante isso aqui. Nacionalização.
Isso vai ser muito importante, porque o contexto do romantismo é um contexto nacional. Como assim, pessoa de independência. Então, nossos escritores românticos, gente, eles vão ter uma necessidade muito grande de construir um projeto de identidade nacional. Por isso que o romantismo ele é muito cobrado, quando se fala em literatura, nos vestibulares e concursos, ele é muito cobrado. Por quê? Porque nós temos ali um movimento muito importante para definir o que é ser brasileiro, tá? O que é ser uma nação. Gente, porque assim, o que ligava o Brasil à época, antes da independência? A língua oficial do português, catolicismo é a religião oficial e todos estavam sob o poder da monarquia portuguesa. Tá. Aí o Brasil independente. Continuamos com o monarca no poder, Dom Pedro, que é português. Tá. A língua oficial ainda é o português. Ainda temos ali uma religião oficial, é claro, que vai vir aí com a nossa primeira Constituição a previsão de que sim, pode haver a manifestação de outras religiões, mas não em público. Então, assim, mas o catolicismo ainda predominava, ainda era a religião oficial. Então, o que mudou? Eu preciso construir isso, eu preciso dizer para o brasileiro o que mudou, o que é ser independente agora, o que é ser brasileiro, tá? O que é ser uma nação, um país. Por isso que o romantismo é muito importante nisso. Nacionalização da literatura, porque eles vão fazer essa construção do ideal de identidade nacional através da literatura. Por meio da valorização da paisagem, por quê? Porque a nossa exuberância, né, da natureza brasileira foi o que chamou a atenção do europeu. Isso é uma marca característica do nosso espaço nacional. Da cultura da nossa terra. Opondo-se, olha o que ele falou, vai se opor ao neoclassicismo, perdão. Então aí, minha gente, com todas essas informações, a gente podia, né, afirmar com certeza que nós estamos aí diante do romantismo letra C. Beleza? Vamos adiante. Olha só. Agora uma questão da SpaceX 2021. É uma questão que diz assim, olha, para fazer a associação. Eu achei interessante essa questão porque geralmente, gente, quando se fala em romantismo, você traz Revolução Francesa. Pouco se fala da Revolução Industrial. E às vezes, são poucos, assim, às vezes quando você vê resumos na internet que falam sobre isso, tá? E até mesmo alguns livros, eles trabalham mais a Revolução Francesa, mas sim, nós temos um contexto de Revolução Industrial, como nós vimos, tá? Deixa eu voltar aqui rapidinho para você lembrar. Nós vimos aqui, ó, no contexto histórico, que nós tivemos a Revolução Industrial, ali no final do século XVIII. O romantismo é do século XVIII para o século XIX. Então, sim, é um contexto do romantismo. E eu achei interessante essa questão, porque ele fugiu um pouquinho do padrão, mas dá para você, com certeza, acertar. Porque, olha só, letra A, Barroco e Iluminismo. Não tem como, gente. A gente viu que o Iluminismo é o século das luzes, século da razão. E o Barroco é o desequilíbrio. Arcadismo e Contra-Reforma. É o contrário, né, gente? Vamos lá. O Barroco é ligado à Contra-Reforma. O Barroco é uma arte a serviço da igreja. O que acontece? O arcadismo, ele é ligado ao quê? Ao iluminismo. O arcadismo é a razão, a luz. Vamos lá. Aí ele fala assim, Barroco, né? Vou pular aqui a letra C. Barroco, Belle Époque. Gente, Belle Époque é final do século XIX. E o Barroco é século XVII, perdão. Então, não. A Belle Époque, eu vou estar aqui na Belle Époque, gente, em parnasianismo, em simbolismo, tá? Realismo, até naturalismo também você tem esse contexto aqui. Arcadismo e positivismo. Não, gente, positivismo, muito importante isso. O positivismo, vou colocar aqui vermelho, tá. O positivismo, ele vai basear realismo e naturalismo, porque são duas escolas que vão trabalhar o quê? Com a ciência. E positivismo é uma corrente científica. Tudo que se fala em ciência nada tem a ver com romantismo. O romantismo são sentimentos, são emoções, não é a razão, não é a ciência. Então, minha gente, realmente só pode ser letra C. O romantismo e a Revolução Industrial. Né? Achei bem bacana essa questão, né? Porque foge aí um pouquinho da caixinha de só vir associado à Revolução Francesa. Bem, terceira questão que nós trouxemos aqui também da SpaceX, a respeito do romantismo é correto afirmar. É o primeiro movimento literário ocorrido no Brasil. Não, gente, aí já está errado. Não foi o primeiro movimento literário.
O mesmo movimento literário foi o Barroco. Ele até fala, iniciado com a publicação do poema épico Prosopopeia. Aí fala da tensão, do desequilíbrio. Ah, mas aí, gente, não é romantismo. Professor, e se falasse assim, primeiro movimento da era nacional, pode ser? Aí sim, tudo bem, mas ele falou primeiro movimento literário, então não pode ser não. O primeiro movimento literário foi o Barroco. É uma escola que busca seguir os modelos... Ih, gente, olha aí, pelo amor de Deus. Já arrisca isso aqui. Como, gente? O romantismo combate isso. Aí, inspirado em Horácio. Você lembra do Horácio? Ah, vocês lembram do Horácio, gente? Quem já é esse, pessoal? Não lembro, não. Fugere Urbem, né? Inutilia Truncate, Carpe Diem, tal Locus Amenus. Gente, ele tá falando aqui do arcadismo, que é a escola anterior ao romantismo. Cuidado. É um movimento exclusivamente poético. Ih, gente, já tá errado aqui. Romantismo, já adianto para vocês. É tanto poesia como prosa, ou seja, como os romances, textos narrativos, escritos em prosa, em linhas diretas. Então, não, já tá errado aí. Olha só, ainda fala que persegue a objetividade. Ih, gente, nem vai adiante. Professora, mas ele tá falando de que escola aí? Culto da forma, centrado na estética da arte pela arte. É uma escola que vai se opor ao romantismo. É uma escola chamada Parnasianismo, final do século XIX, tá, gente? Vamos lá. Principal característica do movimento é a combinação de recursos estéticos, como a musicalidade, sugestões cromáticas. Professor, o que é cromática? Cores, tá? Sinestésicas, sentidos. Sua principal marca é o subjetivismo. Aí você fica em dúvida, professor, mas não é subjetividade que tem no romantismo? É, gente. Mas essa questão mais metafísica e espiritual e mais ligada aos sentidos, isso aí você vai ver. Eles são primos, tá, gente, do romantismo. São os simbolistas. Só pode ser letra E. É um período voltado à pesquisa e valorização, palavra-chave. Vou até mudar aqui para a marcação. Nacionalidade brasileira, que se inicia com esforços para a construção de uma cultura autêntica e única, buscando valorizar o nosso passado histórico e exaltar a natureza pátria. Então, pode ser letra E. Beleza, gente? Essa aqui deu um pouquinho de trabalho, né? Porque a gente tinha que conhecer os outros movimentos. Mas você sabendo as características do romantismo, você conseguiria matar essa questão. E a última questão de hoje, gente. O movimento romântico, cujas origens estão na Alemanha, na Inglaterra, a gente viu isso, adquiriu na literatura brasileira um reflexo extraordinário. O que é extraordinário? Pessoa fora do comum, fora do que é ordinário. A gente pensa ordinário como é uma pessoa ordinária, uma pessoa ruim, né? O ordinário como um sentido pejorativo. Mas originalmente, ordinário é que está em ordem, ou seja, que é comum. Extraordinário é que está fora do comum. Ou seja, aqui no Brasil o romantismo ganhou uns tons diferentes. Nossas letras contavam à época com artistas de talento, como Machado de Assis e Raul Pompeia. Não, gente, esses dois, tá, gente? Aliás, falou aqui em Machado, gente. Falou em Machado, você vai lembrar, ele é o cara, minha gente. Machado de Assis, mestre do realismo no Brasil. Coincidiu com um momento decisivo de definição da nossa nacionalidade. Ah, isso aqui é importante. Falou que, ó, palavra-chave, nacionalidade. E de valorização do nosso passado histórico. Romantismo, né, gente? Vamos confirmar se é isso mesmo? Prosperava entre nós o sentimento nativista. Cuidado, nativismo é lá no arcadismo, no barroco. No romantismo é nacionalismo, porque nós já temos uma nação. Elevados ao mais alto plano estético, como demonstra o Uruguai e Caramuru. Gente, não é romantismo esses dois épicos. É arcadismo. Nosso complexo cultural já consolidado. Não, gente, romantismo nós estamos construindo isso. Então essa palavrinha aqui, já consolidar, essa expressão aí não deu certo. Permitiu nossos poetas darem continuidade ao nacionalismo. Poxa, até falou de nacionalismo, né, professora? Podia até confundir a gente. Ele falou de nacionalismo aqui, professora. Mas dos Árcades, gente, os Árcades não eram nacionalistas. Vamos lembrar que eles estão ainda no período colonial. Eles eram nativistas, de amor pela terra, não pela pátria. E nossos homens de letras e de ciências criaram teoria. Ih, minha gente, de ciência, criar teoria. Romantismo não tem isso, não. Romantismo é idealização, gente, são os sentimentos do indivíduo. Em que se demonstrava a flagrante superioridade do pensamento anglo-germânico sobre o de outros povos. Bem bonitinha essa afirmação da letra E, mas nada a ver com romantismo, minha gente.
Letra B, coincidiu com o momento decisivo de definição da nossa nacionalidade, tá? E aqui, né, o gabarito vai ficar aí para vocês. Gente, então foi isso, nossa aula de hoje. Primeiro contato com o romantismo, as primeiras características, contexto histórico. Na próxima aula falaremos sobre a poesia do romantismo. Aguardo vocês lá. Tchau, tchau, gente!